Muito bom sábado, amigos. Sempre é bom estar na casa do Senhor. Ainda ontem, cruzando aqui de um lado para outro, aqui na vizinhança, entramos pela Rota 1 e passamos ali naquele lugarzinho chamado Jessup. Jessup? É mais ou menos isso, né? A nossa filha morou alguns anos ali. Ela veio recém-casada, morou num trailer e ficou grávida, teve sua primeira filha, nossa neta, Melanie. E foi um tempo assim, muito difícil, um período de inverno, e o inverno não é brincadeira aqui, não é? Ainda mais num trailer. E a Elisa veio para passar um período com ela. E o casamento não foi um bom casamento. E ela estava passando um momento de muito sofrimento ali. Imagina, num país estrangeiro, uma língua diferente, né? A menina que foi criada com todo carinho e atenção, e com 18 anos, desce aqui e vai para o trabalho duro, de limpeza. E por um momento a Elisa disse assim: às vezes é difícil entender porque temos que passar tantas dificuldades neste mundo. De uma forma ou de outra, todos nós passamos, não é verdade? Quando abrimos as Escrituras e lemos ali de como vai ser o futuro, no novo céu e na nova terra. E lembramos que, especialmente no Apocalipse, fala que este período, um período que antecede o novo céu e a nova terra, será umas férias de 1000 anos. 1000 anos. Já leram sobre o milênio? Eu venho de um tempo, dos evangelistas, que o assunto do milênio era um tema das conferências. Lá no interior do Paraná, norte do Paraná, chegou o evangelista, o pastor Gegê de Oliveira. Eu tinha 10 anos de idade. E esse foi um tema. E um tema que chamava a atenção. Dizia assim: as férias do diabo. E aquilo despertava curiosidade, não é? E lá estava eu com a mamãe, o papai. A minha irmãzinha tinha 3 anos de idade. E o evangelista descrevendo a situação toda, como o inimigo vai ficar retido nesta terra, não vai ter o que fazer, toda aquela história, né? E a gente fica com aquilo na mente, a criança fica com isso na mente. Lógico que a gente cresce, começa a estudar, ver outros ângulos das coisas, e eu fui assimilando a compreensão de que, na realidade, o milênio não era as férias do diabo. Serão as férias dos filhos de Deus. Isso faz uma diferença muito grande. Imagine 1000 anos de férias. Quando a gente assim pode, né, com toda a economia, todo o cuidado, né, conseguir aí um recurso e sai para umas férias e quem sabe passar aí uma semana em um hotel 5 estrelas, né? Tudo bem servido, bem arrumadinho, já é uma coisa maravilhosa, não é? Para pensar 1000 anos. É verdade que esse tempo que nós estamos passando aqui, ele é cercado de sofrimento, de perda, de dores, de lutas, algumas alegrias. Mas pensemos, irmãos, quando nós já estivermos lá 300 anos, 400, 500 anos nessas férias que antecedem o novo céu e a nova terra. Qual vai ser a nossa lembrança desse período aqui? Qual vai ser? Quase nada. Quando eu tento lembrar alguma coisa da minha primeira infância, 3 anos, 4 anos de idade, eu não me lembro praticamente nada.
Alguma coisa começa a aparecer depois dos 7 anos, para mim. 10 anos, já começa a aparecer, mas tudo fica lá. Mesmo os momentos de sofrimento, de perda. Me encanta pensar que nós vamos estar nesta viagem interplanetária, promete o Senhor, não é? Conhecendo os mundos habitados e não habitados, e esquecendo essas coisas que para trás ficaram. Então, mesmo que o momento seja de dor, de sofrimento, de perda, de dificuldades, ele é passageiro. Muito rápidos, muito rápido. É também triste que às vezes as pessoas, na sua fragilidade, tremenda fragilidade, nesses momentos de dor, de sofrimento, percam a esperança. E até se desviem do caminho. Mas por isso que a igreja precisa estar sempre de coração aberto, não é? Para abraçar, para recolher, para chegar perto do coração das pessoas, para dar condições para elas. As coisas estão cada vez mais estranhas no mundo que nós vivemos, mais insegurança, tudo que nós sabemos. Há poucos dias, em um ambiente presbiteriano, numa matéria teológica, o diretor do seminário presbiteriano, lá em São Paulo, estava comentando com os pastores, e eu tive o raro privilégio de estar ali, ele dizendo que 40% dos lares cristãos no Brasil são afetados por violência e abusos. Então imagina uma menina, um menino crescendo em um ambiente cristão. Verdade, cristão. E o que é lamentável é que isso é crescente. É crescente essa situação. Quanto mais se dá oportunidade, quanto mais se abre, é que se vai vendo as coisas, né, como estão ali. Então, nós ansiamos por um tempo melhor, um novo tempo, um novo céu, a nova terra. Nós ansiamos pela volta de Jesus, não é? Para que essas coisas todas desapareçam, não é? E a gente tenha cumprido em nossa vida, não é? O que Deus tem prometido e tem colocado. Me propus a conversar um pouquinho com vocês sobre este tema aí, crescendo em santidade. Não é um tema muito fácil para nós adventistas. Nós vivemos hoje num tempo de pregações sobre a graça, sobre o perdão, e maravilhoso, isso é isso mesmo, tem que ser assim, porque nós só sobrevivemos pela graça de Deus, não é? Pela sua misericórdia. O texto bíblico que nos inspira é quando o mensageiro do Senhor diz assim: a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. Nós pecamos porque somos frágeis. Nós erramos porque somos frágeis. E não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nenhum de nós iríamos sobreviver. Mas há textos das Escrituras que às vezes nos assustam. Como, por exemplo, e vocês conhecem bem, São Mateus 5,48, lembra? Lembra? Sede, santo, sede, perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Não assusta? Quando a gente percebe as fragilidades que temos, as limitações que nós temos. Eu tenho 5 netos. E cada um é de um jeito, naturalmente. O neto mais velho é um rapaz estável, pouco tempo de vida profissional, já levantou voo. O segundo neto é um
um talento extraordinário. Alguns de vocês se assistem a Novo Tempo, aquele programa de saúde, lá o Philip está lá ajudando nas receitas, né, aquela coisa. Está lá na Austrália agora, está passando um período lá. Um menino de ouro, mas completamente diferente. Você percebe nele as fragilidades e a luta que ele tem, tremenda luta. Mas a busca também, a busca. Aquela menina que eu falei para vocês, que nasceu aqui, está hoje fazendo o 4º ano de medicina na faculdade lá da Argentina. Os 2 primeiros anos foi quase um desastre, emocionalmente afetado, lidar com aquela situação. Graças a Deus, o ano passado... Mas interessante que no primeiro semestre que ela chegou na faculdade, menina tímida, quieta, não se envolvia muito com as coisas da igreja. No primeiro semestre ali na faculdade, que tem um foco missionário muito grande, disse, estou me preparando para ser missionária. Agora, nas férias, quando veio, estava lá fazendo um pequeno grupo com a família, com a mãe, o pai, o padrasto, né, e irmãos, estudando a Bíblia ali com eles. Mesmo nas fragilidades, o Senhor nos sustenta. Mas a palavra fala que nós devemos ser o quê? Santos. Na misericórdia, na graça de Deus, no processo de transformador, Ele está nos preparando para estarmos nessas férias e no novo céu e na nova terra. Então, boa parte da geração mais antiga, adventista, assimilou parte do conceito de santidade apresentado nas Escrituras Sagradas. E, em certa medida, esta compreensão, em um dado momento, ela foi meio rejeitada na igreja adventista. E parece que ainda não encontramos a compreensão mais ampla, ou estamos no caminho para desenvolver. Em um olhar assim mais ligeiro, mais superficial do Antigo Testamento, nós vemos o assunto da santidade muito ligado à parte litúrgica, do se apresentar no santuário para adoração. E a ênfase ali é de limpeza, de higiene. O sacerdote, antes de se apresentar diante do altar, ele tinha que tomar vários banhos, a roupa bem limpinha. A recomendação era esta, que ao se apresentar diante de Deus tinha que ter uma pureza ritual. E tem sentido isso, não tem? Quando a gente se prepara para vir ao templo, para vir à igreja, nós buscamos nos apresentar da melhor maneira possível. No contexto do Antigo Testamento, isso tem a ver com santidade. Essa purificação litúrgica, não é? Essa purificação de ritual, a ausência de sujeira física, literalmente, sujeira física. Em alguns lugares, este conceito de santidade é muito necessário ainda em nossos dias. Muito necessário. Há lugares onde há uma confusão entre, não é bem uma confusão, mas uma mistura entre pobreza e falta de higiene. Então, este conceito de santidade, de separação, está lá no Antigo Testamento, e nós devemos levar em conta. Só que isso tinha alguma aplicação. Por exemplo, vocês se lembram o assunto das carnes, que foram feitas aquela separação entre imundo e o imundo tinha ali muito a ver com pureza, com limpeza, com higiene. Na Idade Média, quando a gente fala da reforma protestante,
tempo de Lutero, de Calvino, as cidades europeias, elas não tinham o que é básico de uma higiene pública, banheiros sanitários. Literalmente, as fezes eram jogadas na rua. E na cidade onde Calvino morava, foi ali que se deu talvez um dos piores momentos da peste. E 1/3 dos habitantes da cidade morreram, inclusive a esposa dele. Mas quando se toma o Antigo Testamento, vê que Deus havia dado orientações para os seus filhos, vivendo naquele ambiente de simplicidade que estavam, ou de falta de recursos, o que eles deveriam fazer com os restos, como deveria ser enterrado. E é reconhecido que as leis de higiene dadas através de Moisés serviriam para esse tempo e continuam servindo. E em boa parte do tempo, por rejeitar o Antigo Testamento, por rejeitar essas leis, se trouxe muita doença, muita enfermidade e muitos problemas para a população. Mas essa era uma parte da limpeza, da higiene, que tinha que ver também com santidade, com pureza, e estava ligado também à liturgia da igreja. Mas voltamos ainda ao assunto desse entendimento de perfeição, de santidade relacionado com o comportamento e a dificuldade de compatibilizar graça, perdão, salvação e santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha que texto interessante, irmãos. 1 Tessalonicenses 5, 23. Esses versículos, 1 Tessalonicenses 5. Veja que coisa interessante que aparece aqui do Senhor. Está falando relacionado com a vinda do Senhor, com a vinda do Senhor. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é outro texto assim, tanto difícil. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás nos céus. Que o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados de que maneira? Irrepreensíveis, irrepreensíveis. Efésios, capítulo 4, estamos aqui bem pertinho, poucas páginas antes, Efésios, capítulo 4, verso 26. Um pouquinho antes do verso 26. Vocês chegam ali, o verso 13, até o verso 16, voltaremos a esse assunto. Veja o verso 18. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução. Verso 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Verso 26 agora. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aqui tem um assunto bastante interessante. Embora os profetas, mensageiros de Deus, falem da santificação no sentido de ser irrepreensível, da perfeição, uma perfeição semelhante a Deus, eles também reconhecem as nossas fragilidades. Ou a deles, as fragilidades deles. Lembra que Paulo disse? Quem livrará esse corpo da morte? O bem que eu quero, o mal que eu não quero. Nesse contexto de ser irrepreensível, de se apresentar de maneira irrepreensível, nesse contexto da perfeição, Paulo sinaliza no verso 26, de maneira muito interessante,
irai-vos, mas não. Quando é que pode acontecer a ira e não ser considerado pecado? Quando? Porque irado, todos nós, ou quase todos nós, vamos dizer assim, pode acontecer. Perdermos a paciência, exaltarmos. Quando? Diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O Evangelho é de uma simplicidade maravilhosa, extraordinária. O Evangelho nos propõe a excelência, mas ele reconhece a nossa limitação. Quando que palavras mal colocadas, que possa ofender a esposa, ou o filho, ou o pai, não será considerado pecado? Quando ele for reconhecido, for confessado, e não demorar muito tempo. Às vezes, quando estou falando para casais, não são muitas vezes, eu digo, ampliando um pouquinho, né? Havendo desentendimento com o casal, e se esqueceu no primeiro dia, no segundo, embora a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas pelo menos quando chegar sexta-feira, no pôr do sol, o assunto precisa ser resolvido. Para entrarmos no descanso sabático. E quando nós estamos trabalhando desta maneira e vivenciando a nossa vida limitada neste mundo, nós estamos alcançando os elevados propósitos do Senhor para a nossa existência. E hoje, com essa história de WhatsApp, não, que se às vezes a gente tem dificuldade de falar pessoalmente, a gente pode mandar uma mensagenzinha. Pode até, ontem eu aprendi a gravar, olha que coisa. Ontem eu aprendi a gravar, tem que segurar lá, falar, aí solta e ele já vai a mensagem, olha que coisa, impressionante. Eu sou uma pessoa de descendência italiana e de temperamento difícil. E com facilidade eu exalto com a voz. E a Elisa olha para mim e diz assim, segura. Também eu tenho muita dificuldade de expressar sentimentos. E a mulher sempre faz isso, não sei se todos vocês fazem, mas quase todo dia elas perguntam para o marido assim, você me ama? Eu estou casado há 45 anos, é a mesma coisa, você me ama? E eu tenho dificuldade de expressar isso, ou tomar a iniciativa. Então eu coloquei lá na agenda de telefone, e eu escrevi assim, Elisa, doce, docinho. Então, toda vez que ela recebe uma ligação, ela sabe de onde vem e aparece lá a mensagem. Eu fico pensando na misericórdia de Deus para nós, no seu olhar para nós, não é? No desenvolvimento. Então, crescendo em santidade, podemos pecar? Claro que pecamos. Podemos nos irar? Claro que pode acontecer. Mas qual é o conselho de Deus? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo, diz ali. Por quê? Porque irar é uma característica, vamos mudar, não é uma característica. A manifestação da ira é uma fragilidade manifestada por causa da existência da natureza carnal. Como a natureza carnal está operando em todos nós, e continua operando, e vai continuar operando até o dia da ressurreição, em algum momento, alguma fragilidade da natureza carnal pode se manifestar. No caso aqui, o Paulo falou sobre a ira. Mas pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Que é uma característica da natureza carnal. Ou melhor, uma fragilidade da natureza carnal.
Normalmente, quando a gente fica irado, por alguma razão, a gente magoa alguém, ofende alguém. Então, quando diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, o que representa isso? A gente tem que buscar a pessoa, por mais difícil que seja, e buscar a reconciliação, buscar o perdão. À medida que a gente vai dando esses passos, vai procedendo assim, nós estamos crescendo em santidade. Nós estamos crescendo na direção de nos apresentar irrepreensivelmente diante do Senhor. Hoje quase não se vê mais isso, mas antigamente, quando acontecia um casamento, o líder religioso que estava à frente, depois de preparar toda a cerimônia e dar andamento à cerimônia, em um dado momento ele perguntava, tem alguém aqui que tem alguma razão, né, a apresentar que não favoreça esse casamento? Imagine se alguém vai levantar lá e falar alguma coisa, não é? Mas a palavra diz que um dia nós vamos estar diante do juízo, não vamos? E se Deus fizer a mesma pergunta, certamente Ele não vai fazer dessa maneira, porque as coisas são diferentes na economia celestial, no governo celestial. Mas se Ele fizesse essa pergunta, aí alguém da família levanta, quem sabe um filho, diz, não, em algum tempo meu pai me ofendeu, mas ele pediu perdão. Ele não deixou o sol se pôr sobre a ira. Em algum tempo, meu esposo pediu perdão, buscou a reconciliação. Assim que vamos chegar diante do Senhor de maneira irrepreensível. Mas estava dizendo para vocês que, vocês sabem que sobre Jesus tem duas linhas no Antigo Testamento, não é? Uma que fala do Messias glorioso, conquistador, e outra que fala do Messias sofredor. Também tem as duas linhas no Antigo Testamento e que se apresentam no Novo. A santidade como efeito de purificação, de limpeza, ritual, litúrgica. Mas há um outro aspecto da santidade que é apresentado em Isaías, capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha nesse profeta, que é reconhecido como um profeta evangélico, cujas mensagens são maravilhosas, extraordinárias. Um dos capítulos de Isaías, se não me engano é o 56, há uma recomendação da revelação que a gente pudesse ler todos os dias, toda semana pelo menos, não é? E fala que é uma verdade presente. Mas vamos, Isaías capítulo 1, 13 em diante. Olha que interessante, Isaías 1, 13 em diante. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, as luas novas, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, solenidades, a minha alma os odeia. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Olha que coisa. Mas quem foi que pediu e deu todas essas recomendações ritualísticas e litúrgicas? Não foi o próprio Deus? Acontece que todas essas práticas religiosas acabaram por não alcançar o propósito maior de Deus. Eram válidas, mas não estavam contribuindo para o desenvolvimento deles na direção correta. Olha o verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas.
é uma das vezes mais importantes que aparece na Escritura, relacionando desenvolvimento espiritual com o fazer o bem, com o ser bom. Naturalmente que aqueles tempos eram diferentes dos nossos, mas temos ainda hoje as viúvas, os órfãos. Há um segmento, hoje há uma atenção melhor para essas coisas, mas uma esposa viúva naquele tempo era uma desgraça completa. Desgraça completa. Uma criança órfã, uma tristeza, especialmente se fosse menina, era um sofrimento atroz. E, a despeito de todas as práticas litúrgicas, a despeito de toda a limpeza, porque eles se apresentavam impecavelmente limpos, santos, diante de Deus, no sentido ritualístico, mas havia um coração e uma mente que não estava integrado ao bem, ao fazer o bem, a olhar pelo sofredor, a cuidar dos órfãos, das viúvas e tudo que estava lá. Verso 18. Vinde então e argumi, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão o quê? Brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Do que o Senhor está dizendo aqui? Não é a santidade litúrgica que transforma as pessoas. Não é o frequentar regularmente a igreja no sábado, na quarta, na sexta, na quinta, que transforma as pessoas. Quem transforma as pessoas é Deus. E transforma para quê? Para ser uma pessoa boa, uma pessoa que ministre a favor do órfão, da viúva, do sofredor, do carente, do pesaroso, do triste, do enfermo. E quando, diz o Senhor, e quando nós estamos envolvidos nessa prática do bem, nós estamos crescendo em santidade. Olha para isso. É interessante que ela fala dos pecados. Que tipo de pecados são esses? Pecado contra o semelhante, pecado contra o próximo, pecado da omissão. Mas se houver esse processo transformador, diz assim, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve, ou brancos como a lã. Este é um outro conceito de santidade. Jesus tomou este mesmo conceito de Isaías e apresentou para os ouvintes de seus dias através da parábola do bom samaritano. E vocês conhecem a história, não? A vítima lá caída, atingida pelos bandidos, esvaindo em sangue, passa o sacerdote, passa o levita. E tradicionalmente se menciona de que o sacerdote e o levita estavam muito apressados, estavam cansados do trabalho, coisa assim. Mas muito provavelmente eles estavam fortemente influenciados por um conceito do Antigo Testamento, de que quando um líder religioso tocava em um corpo morto, ele ficava imundo. E sendo ele um líder religioso, ele não poderia, por um determinado tempo, exercer as suas funções religiosas. O que era um problema sério para aquele tempo. Então, a probabilidade de que o sacerdote e o levita não atenderam àquela pessoa caída, sofrida, era essa preocupação da pureza litúrgica. Não é nosso conceito esse, mas é um conceito muito arraigado nos cristãos católicos, de que se você vai à missa uma vez por semana, está resolvida a sua parte religiosa. Não importa o que você faça no dia de semana. Mas é crescente a prática entre nós de nos sentirmos confortáveis tendo frequentado a igreja pelo menos uma vez por semana.
Essa é uma parte litúrgica. Contribui para o desenvolvimento espiritual? Pode contribuir. Pode contribuir. Então, quando Jesus está contando essa história, um professor de teologia traz a pergunta para ele, não é? Quem é o meu próximo? O contexto da época era que, para os fariseus, o próximo era um outro fariseu. Para os essênios, o próximo era alguém do mundo judaico. Mas os essênios ensinavam de que poderia até odiar o inimigo. E lembra que um dia Jesus disse, amai os vossos inimigos. Havia uma rivalidade muito grande, de perda, de dor, de sofrimento da parte dos samaritanos. Aí pelo ano 123 a.C., os judeus foram queimar o templo dos samaritanos. Que à sua maneira, eles eram adoradores do verdadeiro Deus. Já no tempo da infância de Jesus, um samaritano foi a uma sepultura, ou várias sepulturas, tirou os cadáveres, os ossos, e foi lá e espalhou dentro do templo judaico. Então, a relação entre samaritano e judeu era uma coisa assim, desproporcional, terrível. Então, quando aquele professor perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Jesus contou essa história. E normalmente as histórias ilustrativas, em geral, tinham pelo menos 3 personagens. Ele apresentou o personagem do sacerdote, o personagem do levita, e agora seria o terceiro personagem. Na mente ali dos fariseus, dos essênios, de quem estava ali perto de Jesus, jamais passaria pela mente deles que Jesus pudesse usar na ilustração, um samaritano. E Jesus trouxe à tona, à baila, exatamente um samaritano e como ele procedeu em relação àquele sofredor. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ti mesmo. E lá no Novo Testamento, em algum lugar, Jesus vai dizer, amar o próximo como você ama a mim. Este cuidado. Então, quando alguém se dispõe a atender o órfão, a viúva, o necessitado, o carente, o doente, o pobre, ele está crescendo em santidade. Mas alguém poderá dizer, mas isso então é salvação pelas obras? Os espíritas não fazem isso? Mas santidade, ela é revelada pelas obras. Eu posso estar fazendo de maneira errada as obras no sentido de ganhar méritos para ser salvo. Isso não. Porque a salvação, ela vem gratuitamente, por Cristo Jesus. Qual salvação que vem gratuitamente por Cristo Jesus? A salvação da segunda morte. Quando Cristo morreu lá na cruz, Ele morreu no lugar de cada um de nós, pecadores. Ele pagou o preço da segunda morte. Esta é a salvação gratuita. Na vida comum nossa, Deus nos chama e já garantiu com a sua morte na cruz o direito de estarmos no novo céu e na nova terra. O direito de desfrutar das férias de 1000 anos. Mas Ele também está trabalhando para que a gente seja santificado, para que possamos crescer em santidade. Este é o desenvolvimento, nós temos que estar atentos. Então, quando o esposo está atento à necessidade da sua companheira, eu não sei se aqui ainda usam essa prática, mas lá no Brasil ainda usa, não é? Quando faz o casamento ali,
tem uma fórmula, não é? Diz assim, na saúde, na saúde, na doença. Na riqueza e quer dizer, eu acho que é o contrário, na pobreza e na riqueza. Geralmente, quando a gente casa, a gente é pobre, né? Normalmente a gente dá pobre, depois a gente vai ganhando um pouquinho mais. Na pobreza e na riqueza. Eu trabalhei como capelão no Hospital Adventista há pouco tempo, 1 ano. E naquele momento aconteceu um terrível acidente no caminho de Foz do Iguaçu para São Paulo, e várias pessoas morreram. E uma senhora, aí na faixa dos 40, 42 anos, uma bonita senhora, afeição bonita, bem apresentada, mas naquele acidente ela perdeu as 2 pernas. E ela passou por um período ali no hospital, a sua recuperação, sua restauração, e voltava com uma certa regularidade. Depois ela recebeu alta, e depois de alguns meses ela voltou a ser internada de novo por alguma outra cirurgia. E eu notei a ausência do esposo. Aí perguntei para ela. Ela falou, não, pastor, meu esposo me deixou. Na saúde e na doença. Já é falecido, mas um eminente pastor, professor argentino, muito querido, influenciou gerações de obreiros. Pela minha lembrança, ele estava na faixa dos 50 anos de idade, quando a sua esposa teve um colapso nervoso e acabou sendo internada em uma instituição de atendimento a pessoas assim. Havia expectativas de que em pouco tempo ela se restabeleceria, mas os anos foram passando, 5 anos, 10 anos, 15 anos, ao ponto que a liderança da igreja, naquela época, chamou o pastor. Disse, pastor, nós reconhecemos a situação, reconhecemos que o senhor está sozinho, reconhecemos a impossibilidade da restauração da sua esposa. E a liderança se reuniu, as comissões foram feitas, e a igreja está autorizando o senhor a casar de novo. Como se a esposa tivesse falecido. Um caso raro. Ele disse, não. Ela é a minha esposa. E enquanto ela tiver fôlego, eu sou o seu esposo. E eu cuido dela. O que é santidade? Você tem um aspecto litúrgico, naturalmente, mas o que Deus está trabalhando conosco é para compreender que santidade está ligado a propósito de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6. Temos a Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. Vejamos. Tirando essa parte litúrgica, nós temos que ver com propósito. Olha aqui. Verso 7. Nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O que é que tem que ver isso com santidade? No mundo contemporâneo de economia de mercado, especialmente o mundo ocidental, há um envolvimento muito grande em competitividade, em ser, ou melhor, em ter. Ser no sentido de ganhar fama, de ganhar reconhecimento, de ganhar renome.
E há pessoas que se dedicam tanto a estudar, a fazer curso, a estudar, a fazer curso, estudar, e que esquece completamente a sua família. Há pessoas nesse mundo competitivo que, no sentido de ter, tanto batalha, que esquece de servir. O que diz o apóstolo? Nesse mundo nós viemos e nada trouxemos para ele. E é manifesto que nada poderemos levar. Qual é o propósito da vida, então, nesse período de 30, 40, 50, 60, 70 anos? Eu estava dirigindo uma semana de ênfase espiritual e de saúde na outra igreja brasileira, e um senhor me procurou ali, devia estar na faixa de uns 50 anos de idade. Faz anos já, um estado de câncer avançado. E uma das características do trabalho dele era trabalhar à noite. Sempre à noite. Parece que naquela época era um trabalho que ganhava mais. Mas naquele momento ele estava com câncer. E hoje os estudos mostram que as pessoas que não dormem o tempo necessário e as condições adequadas, o sistema imunológico é afetado, baixa resistência e abre para as manifestações diferentes. 6 meses depois, essa pessoa já tinha morrido. Veio para esse mundo, nada trouxe. E desse mundo nada se leva. Mas como nós gastamos a vida? Essa vida, 70 anos, estou completando 70 anos esse ano, em outubro. Passou muito rápido, muito rápido. Agora, quando eu estiver lá no novo céu, não no novo céu, estiver nas férias de 1000 anos, 500 anos ali, eu vou olhar para esse tempo e ver que esses 70 anos, que teve momentos muito difíceis, muito duros, muito trabalhosos, e vai ser um pedacinho pequenininho da vida. E como valeu a pena ter passado isso com Cristo e estar lá, né, nas férias de 1000 anos. Mateus 5, 14, 16, 5. Mateus, capítulo 5. Vocês conhecem, é o Sermão da Montanha, um sermão maravilhoso, extraordinário de Jesus, é chamado a carta magna do Senhor, a carta magna de Deus. É aquele horário mesmo, pastor? 5:14, olha lá. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Qual é o propósito da vida cristã? Qual é o grande propósito de Deus para nossas vidas? Vós sois a luz do mundo. Aonde nós estivermos, seja no estrangeiro ou não, né? Nós temos várias situações de filhos de Deus no estrangeiro que foram a luz do mundo. É verdade que José pegou uma cadeia de 10 anos, foi verdade, não é? Mas ele foi a luz, ali onde está, por respeitar os princípios, crescendo em santidade. Daniel e seus companheiros foram luz, em algum momento Deus os tomou. Mas, lembre lá, nos momentos que eles foram confrontados pelo mundo, em diferentes áreas da vida, no caso de José, o assédio. No caso de Daniel e seus companheiros, o estilo de vida, comida, bebida. Eles permaneceram leais aos princípios ensinados pelo Senhor, crescendo em santidade. Crescendo em santidade. 1 Pedro,
capítulo 2, verso 9, 1 Pedro 2, verso 9. Olha que interessante isso. Vós sois a geração eleita, um sacerdócio real, nação, o quê? Santa, separada. Tudo isso nós conhecemos, esses conceitos, não é? Povo adquirido. E aí tem uma pequena expressão, uma palavrinha de 4 letras. Propósito. Para quê? Para. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Eu sei que não é fácil. Pode ser que lá no Brasil você tivesse até uma outra função, mas aqui está exercendo um outro tipo de trabalho. Às vezes um trabalho servil, mas não importa. Não importa onde você está. A gente não pode esquecer isso. Nós estamos crescendo em santidade. Nosso trabalho pode ser do mais humilde, ou de uma relevância no mundo secular. Mas nós estamos ali por um propósito: ser luz. E luz nas Escrituras Sagradas está relacionado com bondade, misericórdia. Veja que quando Jesus abre o Sermão da Montanha e vai naquela na introdução, ele vai chegar e dizer ser sal e ser luz. Lá atrás, lá no início, na introdução, ele tem as chamadas bem-aventuranças. E vocês prestarem atenção, na terceira bem-aventurança, ela fala da bem-aventurança da transformação. Bem-aventurança é ser feliz, não é? Ela fala da mansidão, da tolerância, do perdão, da misericórdia, da pacificação. E todos esses são características da natureza amorosa. Então, um dos resgates que Jesus fez-nos, ao viver neste mundo e pregar e ensinar e estar ali relacionado, foi resgatar o conceito de santidade. Um conceito de santidade litúrgico. Um conceito de santidade que perdeu o propósito. Daquele povo que vivia em torno de si mesmo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para convidar as pessoas para conhecer o Deus, não é? Da maravilhosa luz. Esse é um propósito. Por que eu estou aqui? Por que você está na América? Por que você é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Para ser santo. Talvez aqui, para você, tenha sido mais difícil do que estando em outro lugar. Ou talvez você se libertou de determinadas amarras que vai favorecer essa caminhada. Mas não podemos perder o sentido do propósito. E mais um ponto, a identidade. Qual a nossa identidade? Identidade normalmente está ligada a nome, a cultura, nossos pais, nossas tradições. Normalmente a identidade está ligada a isso. Por exemplo, quando se fala no mundo de um brasileiro, o que é que vem à mente das pessoas? Bom, essa semana eu estava conversando com alguém, ele é de origem indiana, e quando eu falei que era do Brasil, tudo, Neymar! Ainda se fala de Pelé, mas agora fala de Neymar. Há uma identidade do brasileiro em relação ao futebol, em geral. Outra coisa, brasileiro é criativo, brasileiro é alegre. Aí tem outras coisas que não é muito saudável a gente falar também, né?
Há uma identidade. Qual é a nossa identidade? Nós estamos identificados com quem? Identificados com o quê? 1 Pedro, capítulo 1, está aqui bem pertinho. 1 Pedro, capítulo 1, 13. Olha lá que coisa interessante. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que estava na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Santidade tem que ver com conduta. O que representa santidade no casamento? Na expressão da vida sexual, da sexualidade. Na orientação bíblica, o casal se conhece fisicamente depois do casamento. Na cultura ocidental, você já diluiu essa. E assim as pessoas, às vezes, antes de se casarem, oficialmente, têm experiências, 3, 4, 5, 6, 10 experiências para conhecer. Mas isso é um costume do mundo secular. Como é santo aquele que vos chamou. Todo esse texto nos leva a uma compreensão impressionante do que Deus tem para nós. Verso 22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E Efésios, capítulo 4, complementa essa compreensão. Vocês podem olhar isso depois com mais detalhe. Essa visão que Jesus trouxe, os apóstolos assimilaram do que é santidade no sentido do desenvolvimento da natureza, a imagem e semelhança de Cristo. Efésios, capítulo 4, 1 em diante. No 17 em diante, ele vai falar sobre a família, né? Depois no capítulo 5. Mas olhamos, verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o alvo, essa é a meta. Em verso 16, então, ele diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Se prestarmos um pouquinho atenção, nós vamos descobrir que crescer em santidade é crescer no desenvolvimento da natureza amorosa. Na capacidade de perdoar, de compreender, de acolher, de sustentar os mais frágeis, os mais sofridos. E quando nós estamos trabalhando nessa linha, nós estamos crescendo em santidade. Mas aí vem um ponto que é a nossa conclusão aqui. Há alguém que não está interessado que você cresça em santidade. Apocalipse 12, 17. Podia pôr a imagem lá para nós? Apocalipse 12, 17. Lembra o que diz Apocalipse 12, 17? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da semente. Quem é a semente? É a igreja de Deus no tempo presente que nós estamos.
Nesse momento, a igreja visível de Deus, não a igreja invisível. A igreja visível chama-se Adventista do sétimo dia. E aí ele dá a identificação, os que guardam, pode passar? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós não estamos acostumados a pensar, irmãos, em como o dragão ataca para destruir. Nós temos uma revelação que nos ajuda a compreender isso. Estamos lá. O dragão, ele tem uma estratégia para dificultar o seu andar no caminho da transformação. Lembrando, santidade como desenvolvimento da natureza amorosa, o sinônimo da natureza amorosa. Esse general chinês, foi escrito um livro, ele escreveu um livro sobre a arte da guerra, e ele escreveu dessa maneira: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo e conhece o inimigo. Não é difícil a gente conhecer a gente mesmo, verdade? No fundo, nós sabemos quem nós somos. E quando a gente entende da perspectiva cristã, a natureza carnal operando, se você conhece o inimigo, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha vai sofrer uma derrota. Como é que ele diz lá? Se você conhece a si mesmo e conhece o inimigo, você vai passar. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória uma derrota. Agora, se você não conhece o inimigo e não conhece a si mesmo, vai perder todas as batalhas. Como que a gente pode conhecer o inimigo? Pela revelação. O que a revelação nos ensina a respeito do inimigo? O que a revelação ensina a respeito de nós mesmos, das mudanças? Então, para o tempo presente, especialmente, neste livro chamado Conselhos sobre o Regime Alimentar, que, assim, didaticamente é um título impróprio. Às vezes eu falo que ele é errado, mas errado ofende, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as palavras. Ele é um título impróprio. Embora este livro fale de coisas ligadas à alimentação, muito legal, muito importante, transformadora, mas ele não é um livro de conselhos sobre o regime alimentar. É um livro que mostra para nós como o inimigo atua através da comida e da bebida para dificultar o desenvolvimento da santidade, da natureza amorosa. Olha esse texto. É possível que vocês já conheçam, uma vez eu falei aqui, devo ter falado sobre isso. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. E o seu mais forte poder sobre o homem ele exerce através do apetite. E este ele procura estimular de todos os modos possíveis. Não é muito conveniente a essa hora falar disso, mas estamos passando lá no Brasil pela crise da carne. Já ouviram falar, viram notícias do que aconteceu lá? Não é? O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. E foi um desastre. Estão consertando o assunto. Mas é interessante notar como os adventistas falam deste assunto. Os adventistas vegetarianos e os não vegetarianos. E não tem nada a ver com o que Deus fala do assunto. Impressionante. Tanto os vegetarianos como os não vegetarianos. Por exemplo, um dos textos ligados ao apetite em relação ao uso da carne como alimento é assim: o uso da carne regularmente fortalece a natureza carnal e enfraquece a espiritual. Esse é um texto da Revelação. O uso da carne regular animaliza os seres humanos. Quer dizer, fortalece as manifestações das fragilidades da natureza carnal.
Não é interessante? Nessa perspectiva, pode dificultar o nosso desenvolvimento em relação à natureza amorosa. Então, o apetite é um assunto de grande. E ele tem 2 objetivos com isso. Um deles é enfraquecer e degradar o físico. Uma das doenças que vem pelo uso de um estilo de vida na alimentação, na atividade física, no repouso, é o diabetes. É uma pena que não dá para ver ali, mas o diabetes afeta da cabeça à planta dos pés. E Satanás tem alcançado, porque nós temos luz sobre isso. Mas o outro ponto é adormecer. Adormecer o quê? A mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Então, Ellen White fala que há uma relação muito íntima entre a maneira como nós comemos e nós bebemos e o estado da mente, para perceber as coisas espirituais. É bem complexo isso, mas muito interessante esse aspecto ligado a esse. Por exemplo, em relação ao açúcar, ele diz assim, o açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação, obscurece o cérebro e ocasiona mal. Uma pessoa em permanente mau humor, é agradável de se conviver com ela? Mas o mau humor pode se manifestar independente de usar açúcar, porque ele é uma fragilidade da natureza carnal. O uso regular do açúcar vai potencializar uma fragilidade da natureza carnal. Favorece o desenvolvimento da santificação ou dificulta? Há um refrigerante muito utilizado em nossos dias, os refrigerantes cafeinados. O que ela diz lá na Revelação? O uso de estimulantes naturais é danoso à saúde, influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando impossível apreciar as coisas eternas. Um Deus amoroso fomenta um povo amoroso. Lembra aquele cântico? Quem não conhece a Deus? Deus nos fez, nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Então, lá no local do trabalho onde nós estamos, lá, as pessoas conhecerão a Deus se nós temos um propósito de acordo com o plano de Deus e se temos uma identidade bem definida, imagem e semelhança com Cristo. Eu gosto dessa ilustração. A fêmea está ali, né? Sentadinha, agachadinha. Olha esse quadro. Nós fomos criados com um propósito, sermos luz, através da bondade, da misericórdia, do perdão. Um cristão que sabe amar e é amável, é o mais poderoso testemunho que pode existir no mundo. E na Revelação diz que ser de natureza amorosa é ser santo. Santidade não é ausência de pecados. Pecados cometidos, confessados, perdoados, não é mais pecado. Não representa um ato que nos vai separar do novo céu e da nova terra. É o caminho de Deus para nós. Que a graça do Senhor continue nos acompanhando. Nós vamos cantar o hino final de liturgia e o pastor fará a oração final também, para juntos nos despedirmos à porta, tá bom? Vamos nos colocar de pé, enquanto Gladys, Elmara e os nossos amigos vão aqui se posicionando, vamos estar de pé para junto cantarmos. Pastor, eu fiz aqui a inversão. O senhor faz a oração final e nós vamos nos despedir, ok? Obrigado, bom Deus, pelo privilégio de vivermos neste tempo da história,
sobre o abrigo do teu cuidado, da tua proteção e da tua igreja neste tempo. Permita que possamos permanentemente manter vivo o sentido da nossa existência como cristãos adventistas, como filhos do teu reino. Que a mensagem de Jesus possa continuar tomando conta de nossa mente e de nossos corações. Na busca, ó Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, de sermos santos, de estarmos no caminho do desenvolvimento desta experiência, desta identidade, a imagem e semelhança de nosso Salvador. Amém, Senhor.